E aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias, e nessa temporada nós estamos falando sobre carreiras e profissões. Esse é o episódio 99, estamos quase chegando no 100, arredondando, e hoje eu tenho o prazer de ter a doutora Ângela Molim, que é doutora em Direito Ambiental e pós-doutoranda. Aonde, doutora? Que eu não anotei isso, olha, eu sou péssimo com anotação. Na Unicinos. Na Unicinos, isso. Doutora, primeiro, assim, um prazer, muito obrigado por topar conversar com a gente um pouquinho. Espero que essa próxima uma hora aí seja muito legal e a gente consiga esclarecer. Muito bem-vinda. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, Wesley. É sempre muito bom e interessante a gente poder passar um pouco da experiência, né, enfim, da trajetória que a gente tem profissional e que pode inspirar outras pessoas, né, ou dar a confiança para outras pessoas também seguirem aí na sua jornada, né, para uma colocação profissional de sucesso. Ângela, eu começo sempre com uma pergunta que é aonde começou a vontade de fazer o que se faz? Mas no teu caso, e como outros advogados que eu já conversei aqui, o direito ele tem, né, as ramificações aí para cada área. Eu queria ir mais específico, assim, por que direito ambiental? Foi uma coisa que Uhum. aconteceu naturalmente? Já era desde sempre esse o caminho? Aconteceu alguma coisa que deu esse caminho? Como é que foi essa decisão? Eu sempre digo que a gente precisa estar preparado para todas as oportunidades que a vida vai nos oferecer por algum motivo, em algum momento, né, em alguma circunstância. E eu cursei direito, um pouco pela influência do meu pai, sem dúvida nenhuma. Minha mãe é professora, meu pai é advogado, e eu não queria ser professora. Eu de forma muito resistente, eu acabei saindo do Colégio Cirondal, onde eu fazia o ensino médio na época, o segundo grau, e fui para o Colégio São José para fazer magistério, muito por insistência da minha mãe, porque ela achava que eu tinha que ser professora, e eu não queria ser professora, tanto que eu acabei fazendo curso de Direito, seguindo a carreira do meu pai. E, inicialmente, eu fui advogar, e advogava bastante na área do direito de família, né, que era uma área que eu gostava, enfim. Mas, 4 anos depois que eu estava formada, eu comecei a trabalhar como professora na UBRA, na Universidade Luterana do Brasil, onde eu sou professora até hoje, né? Então, este ano completei 30 anos de magistério superior. E E o direito ambiental, ele não fez parte do meu currículo no curso de direito, porque eu estudei direito quando nós estávamos com uma nova Constituição Federal recém, né, promulgada. Eu me formei em 1990 e a Constituição era de 1988. Então, todos esses novos direitos que surgiram com a Constituição Federal, direito do consumidor, direito ambiental, essas especificidades, elas não fizeram parte do meu currículo. Eu fui estudar isso depois. E foi na escola do Ministério Público, que eu cursei em 1991, em 1992, que eu fui apresentada ao direito ambiental, né, com a professora Silvia Capelli, hoje procuradora de justiça, que ainda trabalha no direito ambiental. E aí eu gostei muito da disciplina, gostei muito da matéria, enfim, mas isso ficou um pouco de lado, né? Então fui trabalhar com outras coisas, muito com o direito administrativo, que eu comecei a lecionar na universidade, e lá em 2013, eu vejo que bastante tempo depois, eu fui convidada para assumir como assessora jurídica da Secretaria de Meio Ambiente daqui de São Leopoldo, junto com o então secretário Henrique Prieto.
E aí foi o momento em que eu me aproximei muito mais do direito ambiental, né? Muito mais do direito ambiental. E em 2015, eu resolvi fazer o doutorado. Eu já tinha cursado mestrado em Memória Social e Bens Culturais, que tem uma ligação com o direito ambiental, né? Porque a proteção do patrimônio histórico é também uma das formas de proteção de meio ambiente, né? E aí eu fui cursar o doutorado da Unicinos a partir de 2015 e escolhi como uma das disciplinas, né, a disciplina que envolve o direito ambiental. E aí, a partir dali, eu decidi fazer minha tese de doutorado nessa área. E continuei trabalhando na Prefeitura de São Leopoldo até o final do mandato, né, do então prefeito Moacir, que foi em 2016. E aí, em 2019, eu assumi como coordenadora jurídica da Secretaria de Meio Ambiente de Porto Alegre. Aí foi um novo mundo, né, ainda dentro do direito ambiental, mas um novo mundo, porque uma secretaria de uma capital tem como vamos dizer, né, uma complexidade muito maior, né, mas que também foi uma experiência maravilhosa e que eu acho que foi bem sucedida, inclusive. Então, foram circunstâncias da vida que foram me levando, né, oportunidades que foram surgindo, que foram me levando para uma área que é uma área relativamente jovem, mas de suma importância hoje, né? E a gente reafirma isso a partir de todos esses eventos extremos que a gente teve aí em 2023 e estamos vivenciando, inclusive, essa semana novamente. É, é quase inevitável não falar nisso, e inclusive por hoje especialmente lá na região sul do estado, lógico, sempre contextualizando, né? Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, né? A doutora e eu estamos, inclusive, na mesma cidade, que é São Leopoldo. Então, nós vivenciamos de alguma forma tudo isso que aconteceu. E nessa semana nós estamos tendo novamente um pico aí de longe de ser daquele tamanho, mas que já causa transtornos lá na região sul. É, confesso que hoje eu trabalhei o dia inteiro, não sei em que ponto tá, porque eu cheguei e vim para cá, então não tive acesso à notícia, mas eu sei que, pelo menos pelo que eu vi de manhã, na região sul já tinham alguns problemas. Sim, já temos pessoas desabrigadas novamente, cidades bem alagadas, casas destruídas, né, lá no município de Pelotas, Rio Grande, Camaquã. Então, a questão ambiental é uma questão que preocupa e tem de preocupar todos os setores hoje, né, público, privado, acadêmico, né? É importante esse olhar, né? Não é só o meio ambiente do trabalho em si, de cada um de nós, como trabalhadores que somos todos, né? Mas, acima de tudo, no meio ambiente que nós vivemos, no meio urbano, né, em especial, que a gente sofre aí muito com alagamentos e, enfim. E é lógico que eu ousar dar opinião sobre isso é ousadia, principalmente na presença de uma pessoa que domina o assunto. Mas quanto tem a ver com a incapacidade nossa de pensar a longo prazo isso? Sim, uma falta de planejamento, né? A gente tem, assim, talvez de uma forma bem estruturada cientificamente, desde os anos 90, né, estudos que demonstram o aquecimento global, né, e o quanto o planeta vem aquecendo de forma muito acelerada. Porque o aquecimento global, ele não é ruim, né, ele é importante para garantir a nossa vida no planeta. Mas o problema é que o homem, com toda a sua atividade, né, vem acelerando esse aquecimento, né? E desde os anos 90 nós já temos uma certeza científica de que são as condutas humanas que aceleram de forma bastante elevada, né, o aquecimento global. E que isso
causa eventos extremos com maior intensidade e com maior frequência. Então, por exemplo, enchentes como nós tivemos em 2023, como tivemos em 2024, os estudos demonstravam, estudos de 20 anos atrás, né, ou da época dos diques aqui de São Leopoldo, lá da década de 70, demonstravam que a recorrência desse tipo de evento seria a cada 100 anos. Hoje nós já temos a diminuição desse período para cada 20 anos. E se continuarmos com o aquecimento na forma acelerada como está, né, nós vamos chegar em 2050 a 2,5 graus de média de aquecimento, e aí nós não temos mais possibilidade de retorno, tá? Então, os eventos ficarão cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes, né? E nós precisamos nos adaptar a isso. Então, a gente tem que ter proteção, sistema de proteção de cheias melhores, nós temos que ter um cuidado maior com as áreas verdes, com as florestas, né, que captam o gás carbônico, especialmente nitrogênio e CO2, né, e que podem, com isso, possibilitar que a gente continue com algum tipo de vida ainda dentro no nosso planeta, né? Então, a situação ela é bastante preocupante, porque assim como a gente tem eventos extremos de chuva, vento aqui na região sul, né, na nossa região aqui, nós vamos ter cada vez uma desertificação maior na área da Amazônia, né? E aí o calor que o Sudeste hoje está passando, né? E que envolve os incêndios, as queimadas e tudo mais. Então, é uma cadeia de situações que vão acabar ocorrendo, né? Então, a gente estuda muito dentro do meu doutorado e agora dentro do pós-doutorado, exatamente como o direito pode, de alguma forma, contribuir para que a gente possa ter legislações vinculatórias de obrigações, tanto para a iniciativa privada como os poderes públicos, né, no sentido de buscar a diminuição dos gases de efeito estufa que são jogados, né, no ar, e também a adaptação que a gente precisa fazer, né? Nós temos que adotar outras tecnologias para coisas que nos trazem conforto, né, na vida que nós hoje levamos, né? A sociedade está muito complexa hoje. As nossas relações são muito complexas, mas nós precisamos, né, de novas formas de fazer as coisas, sob pena de a gente colapsar totalmente o planeta. É exatamente nesse sentido, assim, e parece que, de modo geral, para a sociedade, isso parece ser uma coisa muito longe, né? Como se não vai, mas é cada vez mais rápido, né? O ponto de não retorno dos 2,5 graus, ele já pareceu uma coisa Sim. quase muito distante, mas está cada vez mais próximo, né? Eu acho que atualmente já está perto dos dois. Bom, É bem importante a gente observar isso no dia a dia da gente, né? Quando nós tivemos aqui a questão da enchente, determinados produtos hortifruti, eles não estavam disponíveis. Demorou até que voltasse a ter alface, né? As folhas. Por quê? Porque a chuva acabou com tudo, tá? Então, a gente tem que se dar conta que isso vai impactar diretamente na nossa vida, né? Não é só o calor extremo que a gente sente, ou a questão das enchentes, que pode atingir pessoas que estão em áreas de risco, tá? Mas é o dia a dia de todos nós, né? De todos nós. A gente fica vulnerável nessa situação, né? A gente vê, por exemplo, que algumas pessoas do agronegócio, né, grandes corporações, já começam a se preocupar porque a queda na produção alimentar, ela já é evidente, né? Nós já temos uma queda na produção alimentar, né? Nós já temos consequências em razão dessas queimadas, por exemplo, vai deixar o solo muito menos fértil. Vai demandar mais agrotóxicos, mais herbicidas, né? Mais químicos para poder produzir,
né? Então, a gente tem uma série de consequências que diretamente podem não nos afetar, mas que vão nos afetar de alguma forma, seja no preço que a gente vai pagar pelos alimentos, né? Seja na escassez que a gente vai ter de determinados alimentos, na qualidade que esses alimentos se apresentam, né, para o consumidor. Então, não há dúvida que pega todo mundo, né? Pega todo mundo. Alguns mais, outros menos, dependendo da capacidade de resposta que cada um tem para essas situações. Então, é isso que a gente vem estudando dentro aí, tanto do doutorado e agora no pós-doutorado, né? E para as pessoas, lógico que todo mundo sabe, né? Mas para a gente relativizar com coisas que são bem no dia a dia, né? Nós tivemos esse acontecimento em maio, né? Nós estamos já praticamente às portas de outubro. Quando esse episódio for ao ar, já será lá meio de outubro. E nós estamos numa capital sem aeroporto, que o metrô está funcionando parcialmente. Nós temos a maior empresa de bebidas do mundo, que é a Coca-Cola, falar o nome não tem nenhum problema, que não tem uma produção local no momento e era a maior produção da região sul. Então, por exemplo, no momento não tem disponível Coca-Cola 2 litros. Não tem. Uhum. A embalagem está vindo da Argentina. Então, então, Encarece o produto também, né? coisas que eu estou citando uma coisa assim, porque você imagina, porque quando a gente fala das coisas públicas, as pessoas parecem que dão um pouquinho menos de valor, né? A árvore, a árvore. Uhum. Mas eu estou falando assim da maior empresa de. Eu estou falando da maior empresa de bebida, mas uma das maiores empresas do mundo Sim. está afetada há 4 meses e ela não dá conta de resolver porque não. É. Então, esse tipo de problema não é um problema que a gente tem a capacidade de resolver a curto prazo, né? Então, é lógico que quando eu te convidei, a gente estava no auge do problema e fazia todo sentido, e faz todo sentido porque, na minha humilde opinião, a gente só resolve as coisas de dois jeitos. E a maioria das coisas, não só essa. Educação numa ponta e legislação firme na outra. Não Uhum. vejo muito outro jeito de resolver as coisas numa sociedade que é tão complexa, né? A educação de um lado e do outro lado uma legislação que coíbe quem não quer ser educado a fazer o que tem que fazer. É, É, acho que é por aí mesmo. Até, acho que tem até tudo a ver com o que a gente está conversando, alguns dados que a gente tem, né? Como eu estou envolvida no meio acadêmico, o que que a gente percebe, né? Hoje é uma queda muito grande de alunos, no ensino superior, o que me parece também acontecer, né, no ensino médio, e uma evasão que acontece, né, também no ensino fundamental, né? E, e isso nos mostra que as pessoas estão optando por outras coisas, né, do que ir à faculdade, do que fazer uma universidade. E não é por falta de oportunidades, né? A gente tem ouvido algumas situações de alguns cursos, por exemplo, da URGS, né, que não tem procura, né? Que não tem procura, pelo menos para estudar numa universidade pública, né? Tá, tem que fazer o vestibular, tem que fazer o vestibular. Mas, né, se não tem procura, significa que tem muito mais chance de poder entrar num curso superior, né? Então, a gente vê que os jovens hoje estão trocando as possibilidades de buscar o conhecimento, de buscar a qualificação para o mercado de trabalho, seja em que área for, né, por alguma outra coisa, que eu não sei dizer qual é, né? Mas isso, de alguma forma, vai impactar na sociedade como um todo depois, né? Então, no momento em que eu não tenho uma educação formal, que eu não sigo uma educação formal, que eu parei lá pela Santos pelo quinto ano, pelo sexto, pelo sétimo, enfim, pelas razões que a vida me impôs, né? Mas que eu não tentei de alguma forma, ou não consegui de alguma forma ultrapassar as barreiras que surgiram,
tá? Eu vou me alienando das coisas que acontecem no mundo, né? Porque a universidade, ou mesmo um ensino médio, uma escola e depois uma universidade, uma faculdade, ela nos possibilita abrir a mente, né? Conhecer outras realidades, conhecer outras pessoas, ter acesso ao conhecimento. E isso é uma coisa que a gente vê que as pessoas hoje não estão buscando, tá? E o conhecimento que a gente busca, ou que a gente acha na internet, ele é um conhecimento que nem sempre é correto, né? A gente não tem uma fonte segura. Muitas vezes ele é parcial, né? Às vezes ele é de uma opinião, totalmente parcializada, né? E muitas vezes ele é completamente superficial, né? Então, isso é um perigo para a sociedade, porque é uma sociedade que de alguma forma vai estagnar e não vai evoluir, tá? E se a gente não vai evoluir, nós vamos ter muito menos capacidade de resposta nessa questão, por exemplo, das emergências climáticas, da questão ambiental que a gente vive hoje, né? Então, isso é muito preocupante, porque eu vejo que as universidades elas estão sendo esvaziadas, tá? Eu agora no pós-doutorado estou frequentando algumas noites, aulas que o meu orientador ministra na graduação, né? E esse semestre eu também acompanho as aulas de mestrado. Semestre passado eu acompanhei as aulas de doutorado. E, e foi ótimo ir a Unicinos presencialmente, ver jovens por lá, né? Estando lá, participando, enfim. ah, mas ainda é muito menos da época que eu estudava, né? Na Unicinos. São Leopoldo sempre foi tida como uma cidade de estudantes, né? Uma cidade muito efervescente. E a gente não vê mais isso, né? Então, por mais que os jovens tenham oportunidades, porque existem formas de financiamento, né, ou mesmo uma maior quantidade de universidades hoje e faculdades com cursos em EAD de qualidade, né, com facilidade, com até um baixo custo, a gente vê que os jovens estão optando por alguma outra coisa, né? E isso é uma pena, porque a gente vai sentir esse reflexo, né? A gente vai sentir esse reflexo. E não tem como a gente não se dedicar para ter uma carreira, para ter um currículo diferenciado hoje, não tem como a gente não se dedicar ao estudo, né? É, eu acho que nós temos muitos advogados, nós temos muitos médicos, nós temos muitos dentistas, temos, enfim, todas as profissões, né, especialmente as profissões clássicas, sem falar as novas que surgiram, né, na área da tecnologia, do design, enfim, todas as profissões têm muitas pessoas, tá? Muitas pessoas capacitadas, outras nem tanto, mas se a gente quer se destacar numa profissão, é possível, mas isso depende muito da gente, né? Do quanto a pessoa se dedica, estuda e busca sempre melhorar, né? Não dá para achar que agora eu terminei o curso de direito, não vou estudar mais. Não. Ontem saiu uma alteração numa lei que é lá de 1997. Mas eu tenho que estudar a alteração que saiu, né? Eu tenho que saber. Então, a gente está sempre precisando disso, tá? A qualificação ela tem que ser constante. E a gente tem oportunidades, tem bolsas de estudo governamentais, né? Então, é muito importante a gente buscar isso. Quem quer, né, consegue, Não, isso é não uma, há dúvida. não, isso é uma verdade total. Assim, neste quesito, eu até me permito dar uma opinião, porque eu vivencio isso todo dia, né, nas empresas, né, e aqui no trabalho que a gente faz nas redes sociais. Essa cultura principalmente da rede social, e esse é o lado ruim, tem um monte de coisas legais tal, que a gente pode pontuar também. Sim. Mas talvez o lado mais problemático, já agora, eu acho que no futuro pior, mas já agora é justamente
é essa sensação de que as coisas vão ser fáceis, que não Hum, precisa percorrer um caminho para ter o conhecimento. Eu vou lá, sigo uma pessoa que fala sobre direito ambiental, e aí eu pego lá quatro, cinco ou seis chavões que aquela pessoa fala e eu repito aquilo quando eu estou falando desse assunto sem saber da onde vem a base para a pessoa ter falado aquilo, né? Eu pego só a perfeito. frase e me aproprio daquilo. Lógico que eu estou falando de direito ambiental, mas quem é inteligente sabe que isso é Hum, qualquer coisa hoje na internet, né? Eu gosto da Ângela, a Ângela falou uma frase, eu pego aquela frase da Ângela, tatuo no meu peito lá, levo como verdade, saio ela repetindo sem ter a menor noção de onde aquilo saiu, né? E é isso que o estudo dá, né? E o jovem hoje talvez não perceba isso, que eu tive um professor que me definia assim, a vida acadêmica é como se você montasse um colchão com adesivo, porque aí ao longo da vida os conhecimentos colam ali porque tem uma base para eles colarem, né? Você não hum, tem essa base, você vai se limitar a repetir ou não vai nem absorver porque você não entende, né? Então, perfeito. eu acho que o problema está muito aí, nessa questão de que as redes Sim. sociais estão criando uma cultura de que existe cinco maneiras para alguma coisa, né? São os livros mais Hum, vendidos, né? Cinco maneiras para não sei o quê, faça não sei o quê e fique rico, né? Porque a pessoa hum, receita, né? E estudar implica em você construir, né? E não pegar uma fórmula pronta, né? Você construir é, a tua história, a tua carreira e ser capaz de ver um texto ou um vídeo e ter discernimento de ser crítico sobre aquilo e sim absorver uma coisa que construa e dispensar. Então, eu só não sei como resolve, porque eu só não sei é, como a gente faz a escola, a educação ficar atraente para a juventude, porque não tem outro jeito, né? As coisas são o que são, né? Hoje o momento é esse. Como é que a gente consegue reverter isso, trazer as pessoas para o acadêmico novamente? eu também tenho essa dificuldade de entender, né, como a gente vai fazer isso, porque eu vejo que, exatamente por trabalhar em órgãos públicos, né, a gente vê o quanto o poder público gasta com educação, né? O poder público gasta com educação, né, com educação fundamental. O município tem que gastar 25% do seu orçamento, né? É muita coisa, né? Mas a gente precisa ter, acima de tudo, professores motivados, né? A gente precisa ter boas estruturas nas escolas, né? E precisa ter uma escola que realmente atraia os jovens hoje, né? E isso é uma dificuldade porque o competir com as redes sociais é bem complicado, né? E, e tem também um lapso que a gente teve aí, uma lacuna de formação de professores, né? É, ah, hoje, já se tem pesquisas, né, especialmente feito por uma ONG que chama Todos pela Educação, de que a formação de professores, né, na área da pedagogia em EAD, né, ela não foi benéfica. Ela não foi benéfica. Tanto que novos cursos de pedagogia em EAD não vão ser abertos mais por proibição do Ministério da Educação, né? Então, a falta do professor, do aluno de pedagogia ter a vivência de sala de aula, começando por ele mesmo viver uma sala de aula presencial, de alguma forma afetou, né, na formação dele, trouxe uma certa deficiência. Então, o professor vai para a sala de aula e ele tem dificuldades de enfrentar a turma, né, de ter toda a heterogeneidade que tem numa turma, né. É um professor com 30 pessoas diferentes, né. Então, é bastante complicado. Eu tenho algumas coisas que o Ministério da Educação está revendo e talvez tragam, né, a médio e longo prazo. Isso não é uma coisa que vai acontecer de hoje para amanhã, né?
E acho que tem um trabalho de conscientização de pais, né? E aí é um problema também, porque a gente tem uma deficiência muito grande nas famílias da valorização da educação, né? Hoje, muitas crianças vão para a escola, a gente sabe que é para comer a merenda, né? E também porque os pais recebem o Bolsa Família, ele tem que frequentar a escola. Então, se a criança lá não é cativada para estudar, né, não vai para lugar nenhum isso, né? Isso vai se perder em algum momento. Então, é uma dificuldade que se tem hoje, né? E a carreira, né, profissional, ela começa lá no ensino fundamental, né? Com as operações básicas, com a leitura, com a interpretação, né? Com o estudo de línguas. Hoje não tem como um profissional não saber algum idioma, né? No mínimo o inglês, né? Então, a gente tem que se preparar com isso, né? Tem que se preparar. Porque não sabe que oportunidade vai surgir e eu vou precisar de um idioma, né? Então, acho que esse é um outro ponto, assim, só o que a escola nos apresenta, às vezes, é pouco. A gente tem que correr por fora, como eu falo, né? A gente tem que ir atrás de outras coisas que complementem a nossa formação e o nosso conhecimento, né? Eu reputo por idioma algo extremamente importante, né? Assim como relações pessoais, né? Cursos de liderança são extremamente importantes. Apesar de cursar direito, que parece algo que a gente trabalha muito sozinho, né? O advogado trabalha sozinho, hoje não funciona mais assim. A gente trabalha na base das parcerias. Eu não sei direito penal, né? Sei lá o direito penal que eu estudei na faculdade, mas eu tenho que ter um parceiro que é um profissional especializado nessa área. Para caso algum cliente meu precise, eu possa trazer o meu parceiro para trabalhar comigo, né? Então, saber trabalhar com parcerias, né? Mas também ter um preparo para a liderança, né? Porque eu posso assumir alguma posição nesse sentido em algum momento, é extremamente importante, né? Então, o profissional do direito, ele não pode mais ficar só na área do direito, ele precisa ter relação com outras ciências, né? Nós, no direito ambiental, a gente tem muita necessidade de conhecimentos da biologia, da geologia, da hidrologia, tá? Como é que eu vou entender um laudo de cobertura vegetal, né? Um laudo de floresta, se eu não tiver um mínimo de conhecimento dos conceitos da biologia, né? Só com as regras jurídicas eu não vou conseguir entender esse laudo, mas eu tenho que entender esse laudo para saber se esse laudo é válido, se ele realmente não está dizendo coisa que não existe de fato naquele lugar, né? Então, eu tenho que ter outros conhecimentos que não só o direito. Então, hoje é muito difícil um advogado ser advogado como foi meu pai lá em 1965, quando ele começou a advogar, né? Que era um advogado generalista que atendia a direito penal, direito do trabalho, né? Direito de família, tá? Fazia os inventários, porque ele tinha uma gama de conhecimento muito menor, a sociedade era muito menos complexa, né? Hoje não, hoje tem escritórios que são especializados em direito do consumidor, escritórios que são especializados no direito tributário, né? Carreiras que se tem basicamente no direito penal, né? Quem, por exemplo, trabalha na área ah, das polícias, né? Faz um concurso para a Polícia Civil, como inspetor, como escrivão, ou mesmo delegado de polícia, ele vai trabalhar com crime, né? Com processo penal, com inquérito criminal, então ele vai se especializar nisso, né? Então, cada vez mais a gente tem especialidades e a gente precisa estar preparado para essas especialidades, né? Então, o profissional, ele, na medida que vai cursando a sua universidade, né, ele vai
verificando aquilo que ele mais gosta e vai direcionando seus estudos para isso, né? Bom, eu vou ser médico, a minha carreira é da área da medicina. Em algum momento eu vou ter que escolher, né, qual é a área que eu vou seguir. Bom, eu vou ser um clínico geral, ok. Então eu vou ter um conhecimento do todo, né, para que em alguma situação eu indique, né, o profissional que tem que procurar, né? Ah, mas eu vou ser anestesiologista. Ok, eu vou trabalhar só nessa área. Eu vou ser um médico radiologista, vou fazer só tomografia, exames de imagens, né? Mas isso é uma questão que durante a universidade eu tenho que ir me direcionando, né? E me preparando. Então, precisa ter um grau de maturidade grande para isso também, né? Para fazer esse refinamento e essas escolhas, né? É muito importante, a gente se espelhar em bons professores, né? Às vezes alguém da família que auxilia também. Enfim, são as oportunidades que vão aparecendo e que a gente tem que estar pronto. Exatamente. E eu vou anotando algumas coisas aqui, porque eu vou ouvindo e vou anotando para apontar depois. É, primeiro, uma coisa, né? Falou algumas vezes e eu vou dar mais uma ênfase nisso. Quem quer, acha um caminho para estudar hoje. É lógico que a gente pode questionar a qualidade, lógico que você pode ter acesso a uma qualidade menor ou maior, mas você pode começar, né? Isso, Começar todo. perfeito. Esse é importante, né? Eu falo para as equipes que trabalham comigo assim, ó, se você não tem, você não tem no momento condição nenhuma de fazer uma faculdade, estudar, enfim, fazer nada de dinheiro, vai lá no site do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, lá tem um monte de curso técnico ali que é de graça, é online. Lógico, você vai ter, é online, você vai ter que se esforçar um pouquinho mais para aprender e tal. Uhum, Me põe, inclusive, à disposição deles para fazer turma na própria empresa lá e eu estudo junto com eles. Mas é de graça, tem um conteúdo legal lá. Então, perfeito. você só não faz se não quiser hoje, né? Reserva lá uma horinha do seu dia, procura. As próprias universidades têm cursos abertos muitas vezes, né? A FGV tem, enfim, eu não quero Uhum, porque todas de alguma forma têm, né? Você não precisa, eu não estou nem falando em arriscar, em cair numa coisa que você não sabe muito a origem, né? As próprias universidades, elas elas colocam cursos muitas vezes online. sim, A própria USP tem, enfim. A URGS deve ter, eu confesso que os da URGS eu não conheço, mas eu sei que a USP tem. Então, quem quer começar tem caminho. Precisa procurar, e se não souber procurar, procurar ajuda para procurar. Mas tem caminho. Uma outra coisa importante que você falou de passagem é a questão do relacionamento, né? E a gente vai aqui falando dos assuntos, mas a gente está sempre permeando a questão da carreira, né? A gente. uhum, E o relacionamento, como é que você constrói relacionamento? Você precisa ter cultura para se relacionar com as pessoas. Então, se você não estuda, não lê, você vai ficar, para usar uma palavra popular, você vai ficar avulso nas conversas. E aí você não vai construir relacionamento, não constrói relacionamento, a carreira também não anda. Porque a carreira é conhecimento, mas é muito relacionamento. Não sei nem se sem você tem dúvida. noção disso, né? Porque o conhecimento, a tua capacidade vai te sustentar depois nas posições, mas o relacionamento muitas vezes te leva até a posição. Isso é uma verdade, né? Então, mesmo as pessoas que têm um conhecimento técnico, que aí é um ponto dois, você já estudou, você é um excelente médico e tal, mas você tem que adquirir culturas periféricas, né, que não são tão específicas da tua área, para você poder se relacionar com outras pessoas, né, e construir aí um network, enfim, que vai te levar, né? Eu tenho certeza que a Ângela não chegou a trabalhar numa secretaria de uma capital, sendo uma pessoa que não tem relacionamentos, né? Isso faz parte. Seguramente, exatamente. É. Eu queria só dar ênfase nisso que você falou, mês de passagem, assim, porque eu acho que E aí acho que tem um outro ponto, né, que é muito importante que quando a gente trabalha em determinado local, a gente faça isso muito bem feito, né, e deixa um legado.
e, e para que a gente possa ter portas abertas, tá? Acho que isso é uma coisa muito importante. Então, o meu trabalho lá em 1997, 98, 99, 2000, 2001, na Prefeitura de São Leopoldo, foi o que gerou me chamar lá em 2013, e esse me chamou lá em Porto Alegre, né? Então, isso é uma relação de portas abertas, muito em razão de como eu, né, conduzia minhas atividades, meu trabalho, naqueles momentos determinados, né? Eu acho que esse é um ponto importante. E tem uma outra coisa também, Wesley, que eu sempre falo e falo para os meus alunos da graduação, né, na academia, né, na universidade. Os alunos que estão sentados num banco universitário, eles têm uma responsabilidade social, né? Porque eles estão ali, às vezes, com uma bolsa governamental, né? Às vezes com muito sacrifício, né? Dos pais ou de alguém que auxilia a pagar, né? Ou deles mesmos a pagarem os estudos. E isso gera uma responsabilidade social de incentivar outras pessoas a também chegarem lá, né? Então, onde eu sempre, assim, na administração pública, que eu sempre trabalhei e trabalho, eu sempre tive estagiários, sempre procurei ter estagiários. E eu sempre puxei esse estagiário para minha responsabilidade, para que eu pudesse ensiná-lo, tá? Então, o estagiário comigo, ele é um estagiário de direito, seja lá de que semestre ele, né, ele está cursando, mas ele tinha a obrigação de fazer trabalho jurídico, tá? Construir minutas, redigir, fazer pesquisa, tá? Para aprender, porque essa é a finalidade. E isso faz com que ele tenha o gosto pelo curso e que possa continuar depois, né? E não evadir, não desistir por alguma outra razão. E isso é uma responsabilidade social, né? Porque eu tive a oportunidade de estudar, né? Razão dos meus pais, né? Eu me formei no curso de Direito, no dia 3 de agosto, né? E no dia 27 de setembro eu fiz 22 anos. Eu era muito jovem, né? Então, eu sempre fui muito aluna muito dedicada, enfim, né? E me formei muito jovem, né? Então, eu tive oportunidade de construir toda a minha carreira como advogada, como professora, né? Depois como mestre, doutora, agora pós-doutora de forma muito tranquila, né? Eu realmente não tive dificuldades, fossem elas de acesso, né? Enfim, mas eu aproveitei todas essas oportunidades. Cheguei onde eu cheguei aproveitando essas oportunidades, né? E tive pessoas que me ensinaram também. Então, eu também procuro dar essa parcela, sabe? De procurar auxiliar as pessoas naquilo que eu posso, né? Hoje eu sou bolsista de pós-doutorado, eu sou bolsista da CAPES, né, do Ministério da Educação, participei de um processo seletivo, sei que eu fui escolhida muito pelo meu trabalho no doutorado, né, durante o doutorado, então aí é o que eu falo do legado que a gente deixa, né, e aí eu, como bolsista, eu tenho mais três bolsistas que trabalham comigo, né? Que são dois bolsistas de mestrado e uma de doutorado, e que somos todos orientados pelo mesmo professor, que é o professor Delton, que é o nosso líder de pesquisa, do grupo de pesquisa, inclusive. Mas eu auxilio muito esses alunos de mestrado e doutorado no trabalho deles hoje, né? Então, eu reviso o projeto, ajudo na pesquisa. Ah, encontrei um artigo aqui que faz parte da tua pesquisa, já mando para um, já mando para o outro, né? Então, isso é a minha parcela de responsabilidade social que eu tenho pela formação que eu consegui obter até esse momento, né? E eu acho que isso é uma forma de gratidão pelas oportunidades que eu tive na vida, né? Que muitas me foram dadas pelos meus pais, muitas pelas minhas próprias conquistas e pelas pessoas que confiaram em mim ao longo da minha trajetória, né? Então, acho que
Isso é uma coisa também que todo profissional tem que ter em mente, né? A gente tem que ter essa humildade de reconhecer que nada é por acaso, muito é pelo que a gente fez, mas muito a gente precisa retribuir, né? E possibilitar. As pessoas às vezes precisam de alavancas, né? Eu mesma preciso de, muitas vezes, alguma forma de incentivo e alavanca, né? E isso vem de uma colega, vem do meu orientador, vem do meu próprio esposo, né? Do meu marido, que também me incentiva. Então, isso faz parte da vida, né? Mas a gente tem que também ser alavanca de outros, né? Então, acho que isso é importante, né? Então, com certeza. Porque, lógico, puxando a brasa para o nome do programa, né? O que constrói a vida de cada um são as circunstâncias, né? A gente não tem como arrancar as circunstâncias, né? E é por isso que chama eu, você e as circunstâncias, né? Porque não tem como arrancar as circunstâncias de alguém, né? As circunstâncias de Sim, cada um é de cada um, né? E se a gente pode contribuir por menos que pareça, né? Isso é uma coisa que eu repito aqui quase todo episódio, em algum momento isso surge. Mesmo que seja dizendo uma coisa boa para alguém, você tem que fazer, né? Porque às vezes dizer uma coisa não tão boa, muita gente diz não. Então, se você tem uma coisa boa para dizer para alguém, vai lá e diz. Às vezes isso já faz uma baita diferença na vida da pessoa. sim. Sei lá, nós estamos aqui na internet. Às vezes compartilhar o trabalho de alguém, né? Curtir, enfim, qualquer pequeno gesto, porque as pessoas acham que precisam ficarem enormes ou terem algum tipo de poder para interferir na vida das pessoas, né? E às vezes um pequeno gesto de boa vontade pode já startar uma coisa ali de a pessoa, sei lá, se sentir mais confiante, se sentir e já faz uma diferença. Então, ao contrário do que a gente tenta fazer parecer, não precisa de tanto assim para interferir positivamente ou negativamente, né, na vida das pessoas. Uma É, palavra já é capaz disso. eu acho que eu tenho isso muito do feedback dos meus alunos, né, que hoje já são profissionais, né? E às vezes eu posto alguma coisa no meu Instagram, enfim, publicação de um livro, enfim, o que seja, né, alguma conquista, né, do trabalho. Aí os alunos falam, parabéns, professora, né, que bom, tenho muitas boas lembranças, foi nossa paraninfa, enfim. Esse feedback que a gente ainda tem até hoje é muito bom, né? A gente mostra que a gente deixou alguma marca na vida das pessoas, né? Eu acho que isso vale muito a pena, especialmente para quem é professor, né? Para quem é professor, esse é a melhor retribuição, né? Saber que a gente realmente contribuiu para as pessoas, enfim, se tornarem profissionais, estarem bem colocadas no mercado, né? Isso traz felicidade. Então, acho que isso que é bem importante. Por isso, acho que a gente precisa sempre buscar dar esse retorno, né, de alguma forma para a sociedade. Claro, sendo professor, a gente consegue isso muito, muito mais, né, pela própria atividade, e tu acaba tendo essa coisa do ser professor, a gente acaba levando sempre para todas as situações, né? Então, isso é meio inerente, assim. Eu sempre digo, eu não queria ser professora, acabei sendo professora, e eu gosto bastante, né, de dar aula, assim, e isso é uma coisa que é bom. Não gosto daquela parte de ter que elaborar prova, corrigir prova, ouvir choro de aluno, né? Isso realmente é uma coisa meio chata, mas a aula em si, né, assim como ministrar alguma palestra, às vezes. Então, acho isso muito bom, porque a gente sempre troca conhecimento, sempre aprende em alguma oportunidade, né? E isso é uma coisa importante, né? Acho que é a forma da gente crescer, né? Não dá para a gente. Para se manter vivo, isso é importante, né? Isso é importante. É o que leva a gente a crescer. Angela, eu aqui não tenho muito roteiro, então o papo vai fluindo. Mas tem algumas perguntas que eu faço para todo mundo. E aí agora eu vou entrar nesse bloquinho. Tá, perfeito. A primeira, eu acho que você já quase respondeu, mas eu vou te dar a oportunidade de novo, porque daqui a pouco você lembra de outra coisa. Você acabou de falar sobre isso.
É, a gente está aqui falando de carreira, de profissões, e eu falo que não necessariamente a gente fala da nossa carreira, a gente fala de uma forma geral, principalmente quando a gente está falando com alguém que é da educação, que tem, né? Mas toda profissão tem uma ou duas coisas que a gente faz, porque tem que fazer, mas não é aquela coisa que a gente gosta mais de fazer. O que, que é isso na tua profissão? Você bem que falou agora há pouco, mas não sei se é isso ou se você tem outra coisa. O que, que é essa coisa no teu trabalho que você fala, tá, isso eu faço porque tem que fazer, faz parte, mas não é o. Bom, na parte acadêmica, né, é bem isso que eu falei, assim, essa coisa de preparar a prova, ah, ficar contando lá a avaliação do aluno, entregou trabalho, não entregou, ficar cobrando trabalho que o aluno não entregou. Isso já me cansei. Isso é uma coisa que eu já acho meio chato hoje, né? Acho que cada um tem que saber de si e, enfim, tem que ser responsável, né, pelas suas coisas, mas infelizmente a gente ainda tem que fazer isso, né? E na área da advocacia, né, eu tenho uma coisa que eu nunca gostei muito de fazer, que é audiência, né? A audiência nunca foi o meu. Nunca me achei uma ótima advogada na parte da audiência, e acho que isso tem um pouco a ver na formação, porque na época que eu estudava na faculdade, a gente não tinha essa experiência, né, que os alunos hoje têm. Nós não tínhamos oportunidades de estágio como os alunos hoje têm, né? Hoje, um aluno do curso de Direito, do primeiro semestre, ele já pode estar fazendo estágio no fórum, ele já está vendo processo, né? Ele já conhece o sistema de EPROC lá dos processos virtuais, né? Ele faz estágio no Ministério Público, ele faz estágio num órgão público, na prefeitura, ele tem essa possibilidade, né, de passar por essa experiência mais prática. Na época que eu estava na faculdade, a gente não tinha isso, não existia essa figura do estagiário. Então, quem conseguia um estágio era com um advogado ou com um promotor, mas era pro bono, né? Não ganhava nada e ia lá e tal, mas era porque era teu amigo, enfim. Então, eu acho que hoje os alunos têm uma formação e um preparo nessa parte um pouco maior, né? E então, fazer audiência é uma coisa que eu não gosto muito, né? Mas se precisa, né, eu faço. Me preparo as perguntas das testemunhas, né? Releio lá no Código de Processo Civil como é que é a audiência, quem senta de um lado, quem senta do outro, quando é audiência presencial, enfim, para ficar, né, fazer tudo direitinho. Mas não é uma coisa que eu me sinto à vontade, confortável de fazer. Agora, sentar, fazer uma peça, ouvir o cliente, né? Olhar os documentos, fazer aquela análise do que é importante, porque o cliente vem com uma história desse tamanho, né? E tu tem que ir tirando aquilo que importa para o processo, né? Então, isso sim, isso eu gosto de fazer. E na academia, então, é eu entrar na sala de aula e dar a minha aula, né? Isso eu acho muito bom, né? Sempre é uma troca com os alunos e sempre é um momento que tu divide o teu conhecimento com mais alguém, né? E acho que isso é uma obrigação que a gente tem quando a gente tem o conhecimento, de dividi-lo. Legal, não, e esse é um momento aqui justamente para a gente quebrar essa coisa da internet, né? Que tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Não, todo mundo tem no seu trabalho alguma coisa que não quer dizer que você faça mal. Às vezes essa coisa que você não gosta de fazer, às vezes você faz até melhor. Você presta mais atenção, tal, acaba fazendo até melhor. Sim. Mas, Uhum. mas todo trabalho, sem exceção, tem partes que você faz porque tem que fazer, mas não é Tem que fazer. que você. É. Agora, o contrário. O que que tem no teu trabalho que quando acontece, você dá aquela respirada assim e pensa, é exatamente por isso que eu faço o que eu faço. É, bom, se fosse pensar na advocacia, é quando sai uma sentença favorável, né? Quando sai uma sentença favorável, tu pensa, foi bom, me empenhei, né?
o juiz leu, entendeu. Então, acho que isso é bom. E na academia, né, eu acho que é quando chega o final, assim, do semestre e eu vejo que alunos vêm e dizem, ah, professora, eu gostei muito da matéria, aprendi muito, né? Então, eu acho que isso é legal, assim, né? Acho que isso que é bom. Agora eu estou vivendo um outro momento, né? Que como pós-doutoranda, eu estou licenciada da universidade, eu não tô trabalhando, né? Não estou ministrando aula regularmente, só eventualmente, né? Em substituição ao meu orientador, ou então, mas isso são atribuições que vêm do pós-doutorado, né? E aí eu tenho algumas coisas, assim. Eu organizei nesse primeiro semestre, né? Organizei um livro que foi todo financiado com recursos públicos da CAPES, então ele é de download gratuito, né? É um e-book com artigos de muita qualidade de autores da área das emergências climáticas, enfim. Então, esse livro foi organizado e juntamente com os outros bolsistas, com outra equipe, mas a gente conseguiu colocar no ar, né? Editamos para uma editora e conseguimos colocar no ar. E também eu me dediquei bastante a algo que também está no ar, e a gente vai fazer o lançamento agora no dia 9 de outubro, oficialmente, do livro, e também da chamada plataforma Lit Clima. É uma plataforma também de acesso gratuito, que compila processos judiciais climáticos, de desastres climáticos. A gente está com processos da região serrana do Rio de Janeiro, que esse é o primeiro ponto, e agora a gente vai mapear processos de desastres climáticos indenizatórios, né? Aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo, Brasil todo. Então, é uma plataforma de consulta para quem tem interesse nessa área, e esse também foi um trabalho que é produto agora, né, do pós-doutorado. E eu finalizei a atualização da minha tese de doutorado para publicação. Então, vem um livro aí, possivelmente daqui uns 30, 40 dias, vou lançar meu primeiro livro, né? Que vai ser o livro como livro sozinha, né? Eu já tenho participação em outras obras coletivas, mas esse vai ser o meu primeiro livro sozinha, que é a minha tese de doutorado, que foi, então, atualizada, adaptada para uma obra, né? Então, isso são coisas resultados bons, que me dão prazer, né? E que me dizem, bah, é legal, vou continuar, né? Tem mais aí para fazer. Muito legal. E esse conteúdo todo eu vou colocar depois o link aqui, né? Você me manda para eu colocar aqui. Ah, perfeito, Pessoal, perfeito. pessoal, Pessoal que quiser saber mais, né, sobre emergências climáticas, entender um pouquinho sobre isso, é gratuito, é um evento que a gente vai fazer na Unicinos online, gratuito totalmente, e as inscrições são abertas. Eu vou te enviar o link para o pessoal colocar, dia 9 de outubro. coloca aqui que a gente, e inclusive do livro que já está disponível também, né, para a gente, Ah, perfeito. Ótimo, vou mandar sim. pelo assunto aí pode aí expandir, né, o conhecimento. Agora, Angela, a gente vai fazer uma pequena viagem. Você pode. Tem duas regras só. Você pode voltar o tempo que você quiser, pode ser um mês, um dia, 10 anos, 30, enfim. E você vai poder dar um conselho para a Ângela, profissional. Quanto tempo e qual conselho? Hum, Eu voltaria para a minha época de faculdade, de graduação, e o conselho seria estudar e ler mais. Essa senhora é rigorosa, né? Porque Porque eu acho que mesmo assim eu estudei e li pouco. Acho que teria atalhado depois para algumas coisas, né? Que a gente tem que se esforçar depois. Então, acho que
teria feito um pouco melhor. É que é sempre curioso essa resposta, porque lógico, a gente responde essa resposta, é maravilhoso, responde essa pergunta com a cabeça de hoje, né? Exato. Com a cabeça de hoje, né? Mas É, no final, lá a gente faria a mesma coisa, porque é, construção que trouxe até aqui, né? Mas é interessante quando a gente olha para trás, a gente olha com a cabeça de hoje, né? E, e ler mais é um bom conselho em qualquer momento da vida, né? Isso seria um ótimo conselho para qualquer um. E agora vamos fazer o contrário, então. Nós vamos para 10 anos lá na frente. Que Ângela nós vamos Uhum. encontrar? Ah, pois é, não sei o que o futuro me reserva. Olha, vou te dizer que perspectivas eu tenho agora com o pós-doutorado, né? É, eu acho que em termos acadêmicos, talvez não mude nada, mas a minha vontade seria poder trabalhar dentro da pós-graduação, não só na graduação, né? Então, vamos dizer assim, subir o nível, né, acadêmico em termos de docência. E uma coisa que eu tenho muita vontade, de fazer, que daí talvez eu tenha a oportunidade, é de participar de editais da ONU como pesquisador da ONU, né? Porque quando a gente sabe que a ONU tem vários braços, né, na área de preservação de patrimônio histórico, na área ambiental, na área de direitos humanos, né, enfim. E tem oportunidades para profissionais do direito, né? E eu acho que com o currículo, com pós-doutorado, né, eu acho que isso pode ser uma oportunidade depois. Acho Interessante. que sim. Não, e é um caminho, né? Faz total sentido, né? Pelo caminho até aqui, né? Faz total sentido. É, uma coisa na tua carreira que você tinha certeza que ia dar certo, mas não deu. Ah, fazer um concurso, ser promotora de justiça. Eu fiquei um tempo estudando, né? E fiz concurso para juiz, promotora, e faltou um pouquinho de persistência. Se eu tivesse persistido mais um ano, dois, né? Acho que eu teria chegado, né, a esse cargo. Mas não me arrependo, né? Não me arrependo, porque eu tive outras oportunidades e, enfim, outros caminhos que me deixam plenamente feliz e satisfeita profissionalmente, né? Então, não me arrependo disso. Mas se eu tivesse persistido um pouco mais no estudo, acho que sim. Era muito jovem, né? Eu tinha 23, 24 anos, né? Então, faltou um pouquinho dessa persistência, assim, e talvez de maturidade na época. O que é normal com 23, 24 anos, né? É, É, hoje as pessoas estão acabando a universidade, né? Muitas vezes com essa idade, alguns, né? mais, Então, realmente eram outros tempos, né? Quer dizer, a situação também. Não se tinha um ensino fundamental de 9 anos, como se tem hoje, né? Só 8. Então a gente entrava mais cedo na universidade também, né? aí tá tudo bem, né? A história, Sim, né, é nem essa, né? Claro. tem. É por isso que eu faço essa pergunta mesmo, é para dar essas quebradas, né? Porque senão parece que Sim, as pessoas já têm essa imagem na internet, eu fico sempre tentando quebrar. Não dá certo o tempo inteiro, a gente erra pra caramba. é, Bom, claro, claro. isso aconteceu agora há pouco, né? A câmera caiu aí e tal. É, o contrário, uma coisa que na tua carreira você nem achava que ia funcionar tanto, mas acabou que deu muito certo. Então, acho que é trabalhar na área pública, né? A primeira vez que eu fui trabalhar na área pública foi em 1997, 98, agora já não me lembro bem,
que eu assumi como procuradora do município aqui, em São Leopoldo, né? O secretário da Fazenda na época era amigo do meu pai, o prefeito era amigo do meu pai, e eles queriam alguém que entendesse bastante do direito administrativo. Eu já dava aula na universidade na época, e aí eu vim trabalhar nessa oportunidade. O prefeito era o Ronaldo Ribas, que é um grande amigo até hoje, né? Um grande amigo até hoje. E aí eu fiquei depois, exatamente pelo meu perfil, assim, de liderança, organização, enfim, eu acabei assumindo como procuradora-geral do município. Depois fiquei bastante tempo afastada da área pública. Aí voltei em 2013 e em 2013 eu entrei como assessora jurídica da Secretaria do Meio Ambiente. Em 2015 eu assumi como procuradora-geral do município novamente. E em 2016 o prefeito Moacir foi candidato à reeleição. E como o vice também era candidato à reeleição e o presidente da Câmara de Vereadores também era candidato na época, quem assume a prefeitura é o procurador-geral. Então, eu assumi como prefeita, mais de uma vez, durante 2016. Então, isso também foi outro desafio, né? E foi outro desafio, foi outra oportunidade, né? E também era uma coisa que jamais eu pensei que ia acontecer na minha vida. Mas é aquilo, né? São oportunidades que surgem, né? E acho que foi isso, assim. Então, muito interessante essa parte. Quer dizer, eu ia falar essa parte que não sabia, a maioria das coisas eu não sabia. Porque eu acho que eu posso, né, pesquisar e tal, mas eu tento me segurar para não fazer isso, porque eu tento que a minha descoberta seja igual a de quem está vendo o programa, né? Ah, perfeito, claro, tem mais graça. Tento fazer assim. É, eu queria uma recomendação de livro e uma recomendação de filme ou série sobre o assunto que a gente conversou, para a gente deixar aqui para o pessoal. Bom, eu acho que livro, né? Eu gosto dos livros do Yuval Harari, né? Eu acho que ele tem livros que fazem a gente refletir muito. Ele é um historiador, né? Israelense, mas é uma pessoa extremamente inteligente e os livros dele são traduzidos no Brasil, né? E acho que ele faz a gente refletir sobre uma série de coisas para o futuro e de como a gente pode se preparar para o futuro. Então, acho que são bons livros, né? 21 lições para o século XXI, né? Do Homo sapiens, para entender da onde a gente veio, para onde a gente está indo, e ele toca nas questões ambientais, né? Da inteligência artificial, das questões ambientais, né? De como nós estamos, de uma certa forma, sendo manipulados por todas essas redes sociais, né, e a própria inteligência artificial e os algoritmos. Então, acho que são bons livros, assim, para os jovens, né, poderem ler, né. Filmes e séries, eu confesso que o que eu assisto é muito fora da minha atividade profissional, é justamente para desopilar totalmente, né? É diversão pura. Então, se não fica muito na questão técnica, né? Esses dias eu até estava conversando com meu marido que a gente reclama muito com os filhos a quantidade de livros que eles leem ou deixam de ler, né? Porque ficam muito nos jogos, nas telas. Isso que eles estudam em tempo integral na escola, né? Manhã e tarde, praticamente. Então, se for ver perto, talvez, de outras crianças, é até muito menos, né? Do que outros adolescentes ficam em telas, né? Mas, e aí a gente estava comentando que a gente também tem lido pouco, porque a gente acaba lendo muito livro técnico, né? Muito da área que a gente precisa. Ah, saiu uma lei nova, né?
Então, agora, por exemplo, eleições, tem que rever todas as regras eleitorais, né? Meu marido que trabalha um pouco assim na área pública, muitas vezes vem perguntas, né, sobre, pode o candidato fazer isso? O prefeito, ele é candidato à reeleição, ele pode fazer isso? Pode não? Então, ele tem que saber, né? Então, tem que ler sobre isso, né? Então, a gente está sempre lendo coisas técnicas, né? Indo atrás para não perder o fio da meada e estar sempre atualizado. Então, a gente também precisa se policiar nessa área, assim, da leitura, né? E da leitura para a cultura geral, né? E para, enfim, para tudo. A gente estava reclamando aqui que a gente está lendo pouco. E exemplo é acima de tudo, né? Não, mas a recomendação de livro eu acho que foi excelente porque são livros muito, muito acessíveis, né? São livros de fácil leitura. Sim, sim, O outro é Homo Deus. São os três livros que você citou, são livros que qualquer um pode pegar, ler, e ele é muito. Ele é uma timeline, né? Ele ele gosta de seguir esse tipo de. Então é muito tranquilo, eu tenho certeza. é. E filme, aí eu vou usar, então, sugerir um. Tem o Não Olhe Para Cima, que é bem interessante. Perfeito. E é É, também, até certo ponto, divertido, né? E tal, né? isso. Mas É essa forma tem a ver com o que a gente está falando, que é essa coisa de negar o que é fato, né? o que é fato. É. Pode ser interessante. No final aqui eu sempre faço uma brincadeira com meus convidados, né? Porque a gente fica conversando, eu conheço muito vocês, então eu dou uma oportunidade aqui no fim de vocês fazerem uma pergunta, se assim desejar. Legal isso. Eu achei bem interessante essa experiência, né? Eu fiz um único podcast uma vez que foi. Eu tinha que fazer um podcast para alunos, né? Porque eu estava fazendo uma pós-graduação em novas tecnologias para sala de aula, né? E aí, numa das disciplinas, uma das tarefas era fazer um podcast de 4 minutos. E nesses 4 minutos tinha que fazer uma explicação de alguma matéria, né? E então foi a minha única experiência. Então achei isso muito legal. Mas na verdade não é nenhuma pergunta, mas na verdade eu acho que é te parabenizar por tu teres o teu tempo dedicado a isso, né? Com o objetivo exatamente de incentivar as pessoas a buscarem um conhecimento, né? De estudarem, de se evoluírem, para que possam, enfim, crescerem, né? Profissionalmente, porque conhecimento é algo que ninguém tira da gente, né? E quando eu tenho conhecimento, eu tenho oportunidade de ir muito à frente, né? Então, queria mesmo te parabenizar por isso. Tenho certeza que depois que a Sofia nascer, né, isso vai mudar um pouco. Porque uma coisa é, né, a gente ter uma dedicação profissional quando a gente não tem filhos e muda um pouquinho depois que a gente tem filhos, né? Porque a gente tem que dividir mais ou então dormir menos, né? Também é uma possibilidade. Mas é muito legal essa tua iniciativa, né? E eu desejo que, nossa, tenha muito sucesso mesmo com isso, assim. Muito legal. Eu te agradeço. Mas como você disse em algum momento, né? Isso aqui, eu sempre brinco, né? Tem um lado egoísta, que é a oportunidade de estar aqui ouvindo pessoas que conhecem sobre algum assunto ou sobre todos os assuntos mais do que eu, e isso me alimenta, né? Porque ouvir é uma das melhores formas de aprender, né? E olha que eu gosto de falar muito, mas isso aqui é um Uhum. exercício a ouvir, então aprende mais quem ouve mais, então isso Claro. é para mim muitas vezes, mas também é um exercício de devolver um pouco, né? De trazer para cá um pouco de conhecimento e de alguma forma devolver para as pessoas uma oportunidade. Lógico que é o máximo que eu posso fazer, aproveitar a oportunidade aí não é exatamente comigo, mas é uma forma, aqui e lá no Instagram, enfim, todos os canais digitais aí que eu tenho, é uma forma de tentar
devolver um pouco, de alimentar um pouco do que ao longo do tempo eu tive a oportunidade de aprender, estudar, vivenciar nas empresas, enfim, para tentar ajudar alguém a ter daqui a pouco um caminho um pouco mais fácil, ou mesmo iniciar um caminho, né? Então acho que a ideia é essa. Então, sucesso, né? Eu não sei, porque sucesso é uma coisa que depende de outras coisas, mas bem sucedido eu me sinto. Eu me propus a fazer uma coisa que eu me sinto bem sucedido em fazer, porque assim como hoje, tem muitos episódios com pessoas com conteúdo muito interessante, que sabem do que estão falando, que agregam valor, e tenho certeza que se alguém está pensando em seguir a carreira acadêmica ou do direito, ela vai sair daqui um pouco mais curiosa, um pouco mais. Acho que é esse o intuito. Que Professora ótimo. doutora, eu vou acrescentar o professora, porque é um título tão nobre, eu quero Ah, acrescentá-lo no começo. Professora doutora Ângela. Eu queria te dar o tempo que você precisar para o recado final, divulgar o que você quiser, enfim, sinta-se à vontade. bem, eu acho que quem, enfim, for ouvir, né, e essa nossa conversa, né, pode ter certeza de que vale muito a pena uma dedicação que a gente faz, às vezes até com muito sacrifício, né, de convívio familiar, né, um sacrifício financeiro, ah, de tempo, né, de lazer, mas vale muito a pena para que a gente possa colher frutos, né? Não é de um dia para o outro que a gente colhe os frutos, mas eles vêm, né? Com a dedicação, eles aparecem. Então, acho que o recado é esse, né? E sempre a gente procurar ser um bom exemplo para os demais, né? Acho que isso também é algo importante, é uma preocupação que eu tenho com relação aos meus filhos, né? Qual é o legado que a gente deixa para eles, né? Então, o exemplo, acho que é o melhor, né? Acho que é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço. E só para eu acabei não falando da Sofia. Falando em exemplo, né? Eu espero que um dia a Sofia ouça e veja e ache legal, quem sabe, né? Eu acho que isso é a beleza da tecnologia, né? Do mesmo jeito que a gente falou de algumas coisas não tão legais, né? Isso é uma coisa legal, né? Eu talvez nem pensasse mais em ter um filho, uma filha, né? E vou ter essa oportunidade numa idade um pouco mais tarde, que normalmente as pessoas têm, né? Eu tenho 47 anos. Mas de alguma forma, a Sofia lá na frente, eu vou ter, sei lá, 67, né? E ela vai poder acessar o Wesley lá de 40 e poucos anos e ver o que eu pensava, como eu era. Gostar ou não, mas ela vai poder, né? Ela vai ter um material relativamente vasto, assim, que Isso olhar. é muito legal. Claro que seja, né? Porque depende do que ela vai achar, né? Do que ela vê. Mas enfim, ela vai ter essa É, oportunidade que a gente não teve, né? De olhar lá como é, nossos pais pensavam, tal. Eu acho que isso é interessante. Estou pensando em fazer, inclusive, um só para ela. Vamos ver, mas aí preciso de tempo. Não sei se vou ter. Estou pensando em com fazer, calma. receber lá na frente. Muito obrigado, doutora. Foi realmente muito bom te ter aqui. Recado agora para você que está aí do outro lado, que você assistiu, chegou até aqui. O primeiro recado é o que eu sempre dou, e a doutora falou isso no meio do episódio, mas eu vou reforçar como eu sempre faço aqui no fim. Se você curtiu o podcast, gostou do conteúdo, é hora de você ir estudar, pesquisar sobre o assunto, procurar fontes legais e ir atrás de conhecimento. Um podcast não vai te dar muita coisa, a não sei, de repente, a curiosidade. Se fez isso, eu estou muito satisfeito, mas não vai sair repetindo as coisas que a gente falou aqui, que você não sabe de onde veio. Vai estudar, vai estudar. Isso aqui é entretenimento, na melhor das hipóteses, um canal de te dar uma curiosidade de ir além. Não vai te resolver nada. Tem outros episódios com outros advogados, não, inclusive. Então, se você tem uma curiosidade específica sobre direito, acho que tem mais dois episódios com advogado. Uma de propriedade intelectual, que é também um ramo bem diferente assim do direito, e uma da área Uhum. fiscal, né? Talvez tenha outros, porque o direito é uma área muito vasta.
Se você chegou até aqui, eu não fico, né, durante o tempo inteiro, segue o canal, aperta não sei o quê, porque eu já tô meio velho para isso. Mas, se você chegou até o fim, 1h20, eu vou assumir que foi legal, que você gostou, então faça isso. Curta a página, segue o canal, porque isso faz o conteúdo de repente chegar em alguém que vai precisar e vai achar legal. Porque se você ficou aqui 1h20 e não estava curtindo, aí você precisa procurar um outro canal, porque eu não resolvo esse namorador, essas coisas. Até tem um episódio com um psiquiatra aí, algumas casas atrás, talvez ele sim possa te ajudar. Mas se você gostou, volta semana que vem, vamos ter um outro episódio. Semana que vem é o episódio 100. Eu não sei quem vai ser, porque eu não pensei nisso, mas semana que vem é o episódio 100, né? Quem diria que ia chegar em 100? Se voltar semana que vem, Legal. mais uma vez, seremos eu, você e as circunstâncias. Fique bem, se cuide, até lá. Tchau, tchau.